Olá, patriota! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, onde a verdade tem prioridade e a liberdade não se negocia. Já aproveita e deixa o like, compartilha com quem não se deixa enganar e se inscreve para fortalecer essa voz que não abaixa a cabeça para ninguém. Agora vamos direto ao ponto. Porque aqui a pauta é clara e a análise é sem filtro. Vamos pro vídeo. Olá, Por que você acredita que está certo sobre as pessoas trans, dado que a Associação Americana de Psicologia, a Associação Médica Americana, a Associação Americana de Psicanálise, posso continuar com mais 5 associações, que são muito proeminentes e governam o existente, tipo saúde, governo de saúde, ou indústrias de saúde, dentro, como os principais países ocidentais. E todas essas associações têm múltiplos milhares de médicos, sociólogos, psicólogos e com doutorados em seus respectivos campos, apoiando a ideia de que sexo e gênero são diferentes. Efetivamente, obtendo o consenso médico de que sexo e gênero são 2 conceitos diferentes. No entanto, você tem uma opinião diferente. Ok, então sexo e gênero são 2 conceitos diferentes. Mas o gênero está ligado à biologia. Então, um dos grandes problemas que você vê no tipo de argumento a favor dos direitos trans é essa noção de que gênero e sexo são completamente separáveis. Eles não são completamente separáveis. Se eles são completamente separáveis, então isso significa que identificar pessoas pelo seu gênero subjetivo realmente não tem relevância quanto a serem homens ou mulheres. Masculino e feminino são termos biológicos. Então, usar terminologia como masculino e feminino para descrever uma autodescrição, uma autopercepção de masculinidade ou feminilidade, é uma maneira meio bizarra de argumentar se uma coisa é um homem ou uma mulher. Então, aqui está a minha pergunta. É um argumento que meu amigo Matt Walsh gosta de fazer. O que é uma mulher? Defina o que é uma mulher sem referência à palavra mulher, por favor. Então isso é, na verdade, uma falácia lógica chamada de cortina de fumaça. Você está me fazendo uma pergunta de forma diferente ou, para realmente desafiar minha pergunta sem realmente... Não, não é. Estou dizendo que eu realmente não é. Estou dizendo que a biologia, estou concordando com você que a noção de gênero, que é feminilidade ou masculinidade, pode ser diferente da biologia no sentido de que a biologia é apenas puro macho ou pura fêmea. Mas sugerir que existe algo como um macho afeminado não é sugerir que um macho afeminado agora é uma mulher. O transgenerismo argumenta que se você acredita que é uma mulher, então você é uma mulher. Ou se você acredita que é um homem, então você é um homem. Eu discordo disso. Existem medidas objetivas para determinar se você é um homem ou uma mulher. Existem medidas objetivas para determinar se você é masculino ou feminino. Você é Certamente existe um espectro quando em relação à feminilidade versus masculinidade. Isso é certamente verdade, mas isso não muda a dicotomia sexual subjacente que é a base para toda a reprodução humana. Sim, você pode responder. Certo. Então, essa dicotomia é uma falsa dicotomia que não é apoiada por nenhuma das associações médicas que acabei de mencionar. Então, deixe-me explicar. Nenhuma das associações médicas que acabei de mencionar realmente apoiaria a ideia de que gênero é biológico. Isso é algo que é completamente falso dentro todo e qualquer consenso médico. Bem, então, eu só vou dizer que qualquer um que sugira que gênero não tem nenhuma referência à biologia, que não está conectado de forma alguma à biologia, está falando besteira. Porque se ele e a razão pela qual eu digo e a razão pela qual eu digo, você classifica e discorda do consenso médico. Nações. Eu discordo. Sim, eu discordo do falso consenso médico impulsionado por médicos, entre aspas, politicamente motivados. Se algum médico me negar que existe uma dicotomia entre masculino e feminino, uma dicotomia sexual entre masculino e feminino, eles são ignorantes e estão deixando suas políticas interferirem na ciência. Qualquer pessoa que sugira a você que existe algo como, por exemplo, um homem grávido não é um médico. Eles são ativistas. Estou muito feliz que nenhuma dessas opiniões seja realmente aceita na academia e não são há mais de 70 anos. Cintia está aqui no Twitter. Bem, tudo bem. Então, a noção de que não foram aceitas por mais de 70 anos é bizarra, considerando que foram aceitas até cerca de 5 minutos atrás. E a ideia básica de que masculino e feminino não existem vai contra toda a biologia dos mamíferos. Toda ela, não apenas a humana. Devemos sugerir que gênero e sexo são diferentes em morsas? Como isso funciona exatamente? Tipo, eles são diferentes em ursos? Sempre que você tem
Toda a reprodução dos mamíferos está enraizada na ideia de que há uma dicotomia sexual entre macho e fêmea. Obscurecer isso com todo tipo de jogos de guerra semânticos sobre como você se sente subjetivamente não tem influência sobre se masculino e feminino são categorias que existem. E se você está tentando definir masculino e feminino com referência a qualquer categoria subjetiva que não pode ser identificada por qualquer métrica, exceto por como você se sente hoje, eu questiono se isso é científico ou se é meramente uma autopercepção guiada por uma agenda política. Desculpe. Eu poderia passar mais tempo nisso, mas precisamos ir para a próxima pergunta. Eu agradeço. O encerramento do vídeo marca o clímax retórico de Ben Shapiro, onde ele desmonta com precisão cirúrgica a falácia de que a identidade de gênero possa ser totalmente dissociada da biologia. O ponto central aqui não é apenas científico, mas epistemológico e civilizacional. Quando abandonamos categorias objetivas como masculino e feminino, substituindo-as por autopercepções subjetivas, abrimos mão da base que sustenta a racionalidade, a medicina e a própria ordem social. Shapiro confronta de forma direta o que ele chama de consenso médico politizado. E tem razão. Um consenso que é formado sob pressão de movimentos militantes, ameaças de cancelamento e aparelhamento institucional não é ciência, é engenharia social. Quando médicos e acadêmicos deixam de lado evidências biológicas claras, como o dimorfismo sexual presente em toda a biologia mamífera, para agradar agendas ideológicas, eles traem a própria vocação científica. A frase de impacto, qualquer um que diga que um homem pode engravidar não é médico, é ativista, resume o absurdo que se tenta normalizar. Um colapso entre o que é biologicamente verificável e o que é emocionalmente desejado. Essa ruptura entre realidade e narrativa é perigosa não só para o discurso público, mas para a medicina, o esporte, o direito e o futuro das crianças. Shapiro reforça que em qualquer espécie mamífera, incluindo os seres humanos, a reprodução é sustentada por uma dicotomia sexual objetiva, macho e fêmea. O restante é manipulação semântica, pseudociência invernizada com retórica progressista. Por fim, ele lança uma provocação certeira. Se a definição de mulher depende de sentimento e não pode ser objetivamente medida, então não estamos mais no campo da ciência, mas da fé ideológica. E nesse novo culto, a biologia é heresia e a dúvida é crime. Essa análise serve como munição intelectual para aqueles que não se rendem à engenharia linguística da esquerda e defendem o princípio básico de que a verdade não muda porque a cultura mudou. Ela permanece firme e inegociável.